na tela a provável escalação. Vamos montar aqui, a gente está usando aqui o site do Gol, a gente poder montar essa escalaçãozinha bonitinha na nossa tela. Aqui está o técnico Bruno Pivetti, mas é um erro aqui da plataforma, tá, galera? Desconsiderem este erro. Lembrando, Rafa Melo, nosso convidado de hoje, a provável escalação que a gente monta aqui é a provável, levando em consideração o pensamento do técnico Felipe Luiz. A gente comenta aqui, o que a gente colocaria, a gente comenta aqui as mudanças que a gente poderia fazer, porém, vai ficar na tela a provável escalação que a gente acredita que o técnico Felipe Luiz vai utilizar. Beleza? Combinado? Rafa Melo, Roque Hudson. Vamos lá, vamos começar aqui essa provável escalação. Para esse jogo contra o Internacional, no gol é o Rossi, né? A gente não acredito que não seja justo ainda colocar o Endrio na disputa. Confere? Ou você já colocaria o Endrio no gol? Não, eu colocaria o Rossi e colocaria o Endrio contra o Sampaio Corrêa. Isso aí. Boa. Sensacional. Na lateral direita, Varela ou Emerson Royal? O Varela jogou contra o Corinthians, foi o primeiro jogo dele como titular, foi um jogo em que deu para deixar claro que o Felipe Luiz ele enxerga o Varela como titular, então, entre Varela e Emerson Royal, acredito que o Felipe Luiz deva começar com o Varela, né, gente? Começa Varela contra o Inter e Royal contra o Sampaio Corrêa. E aí, Roque? Gostou mais do Varela ou do Royal nesse começo de temporada? Então, eu não sei, eu tenho dúvidas. Eu acho que quando o Sampaio Corrêa, ele vem com o Daniel Salles. Eu acho que o Varela não está em plenas condições físicas ainda para poder fazer mais um jogo em sequência. Eu tenho dúvidas na lateral direita, sinceras. Eu iria até com o Emerson Royal, tá? Porque eu não sei como é que tá o Varela fisicamente ainda. Eu acho que o Varela não tem condições de jogar mais um jogo completo. Tendo em vista que esse jogo contra o Corinthians também tinha um fator do gramado ali que estava bem ruim também, né? Então, assim, eu acho que o Daniel Salles pode vir contra o Sampaio Corrêa, porque vai abrir espaço para o Daniel Salles, ou o Daniel Salles será improvisado na lateral esquerda, visando que o Alexandre não tem condições de jogar esse jogo como titular, e o Ayrton Lucas está totalmente fora de forma. Boa. Então, Varela aqui na lateral. Deixa Varela ou Emerson Royal. Vale a dúvida. Pessim, quem você colocaria aqui na lateral? Varela ou Royal? Rimou. E a de Varela, faria um controle ali, o Varela começando o primeiro tempo e o Emerson Royal, dependendo da atuação do Varela, dependendo também da condição física dele dentro da partida, o Royal ali entrando ou no intervalo, coisa que o Felipe Luiz nunca faz, né? Trocar no intervalo, ou então ali perto dos 15 minutos do segundo tempo. Começaria com o Varela, sim. Boa. Aqui na dupla de zaga, Léo Ortiz e Léo Pereira é a primeira dupla que vem na cabeça. Eu entraria com Léo Pereira e Vitão. Exatamente isso. Exatamente isso. Não tem nem o que falar, é exatamente isso. O Léo Ortiz está totalmente pesado. Pesado, sem tempo de jogo. E o Vitão, se eu não me engano, ele jogou contra o Vasco e também contra o Fluminense. O Vitão no jogo contra o Fluminense, a gente viu, foi notável que o Vitão estava um pouco desentrosado com o restante da zaga. A linha de impedimento ele ainda falhando, atrasando um pouquinho, o que é natural para começo de clube novo. É natural. Mas assim, será que o Léo Ortiz está tão atrás do Vitão assim nesse nível? As condições do Vitão, as condições do Léo Ortiz, Léo, estão tão críticas nesse início de temporada que está parecendo até a má vontade dele, mas não é má vontade. Tem torcedor que fez leitura, que comentou na postagem nossa, que o Léo Ortiz está com má vontade. Não é má vontade não, parecia, mas não. Ele está com uma condição física tão ruim igual a do Jorginho e do Arrascaeta, que não conseguiam nem fazer pressão lá na frente. Então vamos aqui, colocar o Léo Pereira no lado esquerdo da zaga. Então, no lado direito da zaga, Rafa, Melo, Roque e Pessinho. Os três iriam de Vitão. Mas vocês acham que o Felipe vai de Vitão ou ele vai de Ortiz? Por enquanto, a gente não tem a informação de fato. Eu acho que ele vai de Vitão. Eu acho que ele vai de Vitão. Confere, Rafa. Você acha que ele vai de Vitão? Acho que sim. Até para preservar o Léo Ortiz, que foi o segundo jogo que ele falhou, né? Isso aí. Então, eu até para preservar o Ortiz, que é um grande zagueiro, eu acho que ele iria de Vitão e Léo Pereira.
Léo Pereira é subestimado por muita gente. A gente fala muito aqui, falava muito de Fabrício Bruno na época, falava muito de Davi Luiz na época, falávamos muito do Léo Ortiz no ano passado, e o Léo Pereira, a galera esquecendo das ótimas atuações do Léo Pereira. Ele que potencializou muito quem estava do lado dele. Exatamente. Ele foi um pedido do Jorge Jesus, ele foi um dos primeiros pedidos do Jorge Jesus para 2020. O Léo Pereira foi um dos primeiros pedidos do Jorge Jesus. Então, e ele não é aquele zagueiro com medo de dar passe, não. Ele não é aquele zagueiro com medo de atacar, com medo de ir para frente, não. O Léo Pereira, inclusive, é um dos jogadores que começa a criação de jogo do Flamengo. Então aqui, Varela na lateral direita, Vitão e Léo Pereira formando a dupla de zaga, e na lateral esquerda, Alexandro ou Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas está um pouco fora do ritmo, né, nesse começo também. Assim como grande parte do elenco do Flamengo também, né, galera? Uma grande parte do elenco. Alexandro, a gente bota aqui na lateral? Cara, eu colocaria o Alexandro, porém, eu acho difícil o Alexandro jogar mais uma partida, né? Ele vem aí de 3 jogos seguidos, né? Podemos dizer assim. Eu não sei se o Felipe colocaria o Alexandro, mas é o lateral. Ele jogou os 4 jogos. Ele jogou contra o Vasco, ele jogou 45 minutos contra o Vasco, 55 contra o Fluminense, 90 contra o São Paulo e 80 contra o Corinthians. Um jogador que já tem seus 35 anos. O Alexandre não joga não, gente. Não tem condições. Ele termina o jogo contra o Corinthians ali se arrastando. Se pudesse ter uma maca ali para tirar ele, tiraria. Então, assim, ou é o Ayrton Lucas, que eu acho também que não tá bem, ou ele vai botar o Daniel Salles improvisado ali. Isso aí. Tem que ser isso, Roque. Tem que ser isso. Tem que ser isso. O Ayrton Lucas foi dominar uma bola contra o Corinthians. Gente, pelo amor de Deus, deu náusea. Deu náusea. O Ayrton Lucas é a maior queda de rendimento que eu já vi dos jogadores do Flamengo. Ele faz 2023 maravilhoso, jogos espetaculares, e tem uma queda de rendimento, não sei se é porque ele mudou o jeito de jogar, tá mais recuado, mas o Ayrton Lucas não tem condições. O Daniel Salles, para mim, já está até à frente do Ayrton Lucas pelo que ele fez no jogo contra o Vasco. Contra o Vasco. O que o Ayrton Lucas vem fazendo nos últimos jogos dele, Léo, é uma parada impressionante. É impressionante da forma negativa. Não tem condições. Não tem condições. Só lembrando, gente, que o Inter tem uma tabela sangrenta nesse início de brasileiro, e no meio entre o jogo do Flamengo e o próximo jogo, o Inter tem uma quarta de final do Gauchão contra o São Luís, domingo. O Inter enfrenta o Flamengo amanhã, joga contra o São Luís nas quartas de final do Gauchão e enfrenta o Palmeiras. O Inter perdeu na estreia para o Atlético Paranaense em casa. Ou seja, o Inter perde um jogo para um time que acabou de subir a primeira divisão, enfrenta o Flamengo fora de casa e depois recebe o Palmeiras. Então essa é a agenda do Inter, e nesse meio aí tem um jogo de quartas de final contra o São Luís. Eu não acho que ele vá de Daniel Salles, tá? Eu acho que ele vai de Ayrton Lucas. Mas deveria, né, no caso, mas deveria. Deveria ir de Daniel Salles, mas eu acho que ele vai de Ayrton Lucas. A gente tá tentando aqui adivinhar a cabeça do Felipe, né? E aqui a dupla de volantes do Flamengo, levando em consideração que o Jorginho é desfalque, tomou vermelho no jogo contra o São Paulo. E aí, a dupla de volante do Flamengo tem à disposição Eric Pulgar, a gente já pode até botar o Eric Pulgar por aqui. E aí, a gente tava com essa dúvida no primeiro volante. As opções são Everton Araújo. O Alan não vou colocar como opção, porque o Alan está em negociação aí com São Paulo, com o Corinthians. Ele nem foi relacionado para o jogo contra o Corinthians na Supercopa. Então, Everton Araújo é opção. Paquetá também é uma opção para fazer a posição aqui de volante, seja de... Aqui, ou Everton Araújo faz o primeiro volante e solta mais o Pulgar, ou o Pulgar pode fazer a posição de primeiro volante e solta o Paquetá, ou Eric Pulgar faz o primeiro volante e o De La Cruz começa ali como segundo volante. Essa daí. Roque Hudson. Se eu for traçar por meritocracia, quem está melhor na temporada, até no físico, seria Everton Araújo e Pulgar. Mas é um jogo que o Flamengo precisa jogar para frente. Tá? E aí jogar para frente, você tem um Paquetá que pode jogar de segundo volante, mas também tem o De La Cruz, que precisa jogar também. E é um jogador que sempre entra bem. Né? Se o De La Cruz conseguir jogar 45 minutos bem e o Flamengo conseguir pressionar cada vez mais o Inter,
O De La Cruz pode ser titular com o Paquetá mais adiantado. Agora, se o Felipe quer amassar o Inter o tempo inteiro, ele pode muito bem colocar o Paquetá ali. A questão toda é, para ele poder amassar o Inter o tempo inteiro com o Paquetá, ele teria que montar um ataque com Cebolinha, Gonçalo Plata e Bruno Henrique. Eu não acredito que ele vai repetir o Pedro. E aí ele colocaria Pulgar, Paquetá e Arrascaeta. É uma possibilidade. A outra possibilidade seria ele colocar o Pulgar e o De La Cruz e colocar Arrascaeta, Paquetá, Cebolinha e Pedro. E ele já mescla de outra forma. Eu acredito que ele vai querer um time bem impressionante. Então pode ser que ele venha ali com um ataque bem leve e colocando o Paquetá de segundo volante. Pode ser uma alternativa muito grande. Agora, se ele for só pelo mérito, o Everton Araújo merece ser titular amanhã. Concordo com o Roque. E acho que ele vai de Everton Araújo, tá? Para completar nessa ausência aí do Jorginho, que foi expulso, né, depois do jogo do São Paulo, lá por reclamação. Eu acho que ele vai manter aí Pulgar e Everton Araújo, porque ele ganha um poder de marcação muito grande, né? Não que o Paquetá não marque, mas eu acho que o Paquetá ele pode atuar solto, mais avançado pela direita. Olha só, o caso ali do possível titular nessa posição do Jorginho pode ser Everton Araújo ou De La Cruz. O Everton Araújo está tendo uma crescente muito boa. O Everton Araújo, para falar a verdade, ele começou muito bem quando ele sobe da base para o profissional, só que tem um jogo contra o próprio Internacional no Beira-Rio, se eu não me engano foi na temporada de 24, no qual o Everton Araújo ele perde uma bola, o Alcaraz, inclusive ainda estava no Flamengo, e o Flamengo sofre ali o empate do Internacional, e o Everton Araújo acabou tendo uma queda de rendimento. Só que se nós estamos falando aqui de um momento para o jogador aproveitar e aparecer, não existe momento melhor para o De La Cruz aparecer do que esse. Porque o Jorginho ele está no início de temporada que ele está mal fisicamente, não está bem, e se tem um jogador que pode manter ali o nível de criação do Flamengo, o nível de intensidade, é o De La Cruz. O De La Cruz ele domina o papel de segundo volante e de meio campo muito bem, tanto que quando ele chega no Flamengo, ele fazia o papel até de meia. E ele era titular indiscutível. Então, a gente chegou à conclusão de que a dupla de volantes que o Felipe Luiz deve utilizar é Everton Araújo e Eric Pulgar nesse jogo contra o Internacional. Por enquanto, a gente está aqui com Rossi, Varela, Vitão, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Everton Araújo e Eric Pulgar. Trio de meio campo. Será que o Felipe vai deixar o Arrascaeta de fora ali como camisa 10? Acho que não, né? Será? Rafa, Roque? Cara, eu não tenho 100% de certeza que ele começa com o Arrascaeta, não. E por que eu falo isso do Arrascaeta? Porque os próprios médicos do Flamengo, naquela coletiva, falaram que eles vão utilizar o mesmo tratamento, o mesmo planejamento especial para o Arrascaeta poder render essa temporada de 2026, como foi em 2025. Então, eu não tenho certeza. Gostaria que o Arrasca fosse titular aí no meio-campo do Flamengo, até porque ele vai adquirir ritmo jogando e não treinando. Eu acho que esse é o momento certo para o Felipe Luiz escalar o Lucas Paquetá como camisa 10 ali, como meio-campo referência. Só que eu acho que ele vai naquele conservadorismo do Felipe Luiz e vai colocar o Arrascaeta como titular. Então, aqui dito isso, acreditamos que o Felipe deve ir com a Arrascaeta. Certo? Foi o consenso aqui que a gente chegou aqui. Aí é onde entra o ataque, que vocês não vão destrinchar o amor platônico, que a gente já falou do amor platônico. Então aqui para a gente poder chegar nesse trio de ataque. Quem o Felipe Luiz deve jogar para o lado direito? Lucas Paquetá, Gonçalo Plata, Luiz Araújo? Acho que ele vai de Plata. Você tendo esse trio, Paquetá, Arrascaeta e Carrascal, você tem muita bola no ataque, tá? Você não tem desculpa. A bola vai chegar no Pedro, e vai chegar muito. Porque é um meio-campo que você tem o Jorginho, imaginando que o Jorginho seja o Everton Araújo. Você tem o Jorginho Pulgar, também nessa transição ajudando o ataque, com passes quebra-linha. Até colocaria
um Cebolinha iniciando contra o Internacional. Acredito que ele vai colocar o Cebolinha na esquerda, mas a gente está primeiro na posição da direita. A minha opinião, eu acho que ele vai de Paquetá. Também acho, Ó, também acho. A Paquetá gente, na direita e o Cebolinha na esquerda. E o Plata no ataque. voltando aqui para a opção. Então a gente acredita que, então o consenso nosso aqui, desse nosso resenha, é que na meia direita deve entrar quem? Me perdi aqui. Paquetá. Confere, Roque. Lucas Paquetá. Confere, Rafa. Sim. E lá na meia esquerda, Cebolinha. meia ponta esquerda, Samuel Lino, Cebolinha? Qual foi a conclusão? Samuelino não, Não, o Cebolinha joga. A não Cebolinha. ser que ele tenha o castigo no Cebolinha depois da declaração dele. Aí o negócio vai ficar feio. Exatamente. E então, centroavante, Plata, Bruno Henrique ou Pedro? Como o Rock Hudson manteria o Pedro ainda para poder pegar mais ritmo de jogo e entrosamento com o time. Como o Dito Felipe, isso, ele vai de Bruno Henrique amanhã. Rafa, Eu concordo com o Rock, cara. Eu acho que ele vai utilizar o Bruno Henrique como atacante. Você tem mais intensidade ali na frente, você marca a pressão ali, a saída de bola do Inter. Mas eu acho que o Pedro vai bancar amanhã. Pessim, confere? Não, eu acho que ele vai com o Plata. Mas eu daria sequência pro Pedro. Eu concordo com o Rock sobre isso. Para essa provável escalação no jogo contra o Internacional, vocês acreditam que o Felipe vai trocar o Pedro, vai bancar o Pedro, deixar ele no banco. E aí aparece Plata ou Bruno Henrique. E aí, rapidão. Ó, Eu eu vou- tenho eu dúvida vou- se ele vai de Bruno Henrique ou Plata. Eu vou de Bruno Eu Henrique. acho que aqui tem a dúvida, né? Aqui fica o lance da dúvida. Ou Plata ou Bruno Henrique. Mas pode botar aí o Bruno Henrique, né? BH? Bora botar o BH? Cadê o Tá. BH? Aqui o BH. Então, fechamos aqui a provável escalação do Flamengo. A provável escalação do Flamengo para o jogo contra o Internacional. Escalação que a gente está projetando aqui, levando em consideração o técnico Felipe Luiz. No gol, Agustin Rossi. Lateral direito, Varela. Dupla de zaga com Vitão e Léo Pereira. Léo Ortiz passando por um mau momento e pela sequência também pode pegar um banco. Ayrton Lucas na lateral esquerda, depois da sequência do Alexandre. Dupla de volante com Everton Araújo e Eric Pulgar, Jorginho suspenso. Arrascaeta de 10. Na meia direita, Paquetá. Na ponta esquerda, Cebolinha. E centralizado, Bruno Henrique. Essa é a provável escalação do Flamengo para o jogo contra o Internacional, o jogo que acontece nessa quarta-feira, 7 horas da noite, no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.